Fala nerds, esse é o Totti vos fala. E hoje a gente vai falar aí de uma bomba que estourou essa semana, que foi o trailer de Doutor Estranho. É sim, o mago da Marvel, o Senhor Supremo da Magia, saiu aí o primeiro trailer dele. E eu vou falar pra vocês tudo o que você precisa saber como fã e não fã do Doutor Estranho, pra aproveitar ao máximo esse trailer e o filme que tá saindo aí no fim do ano. Tá preparado? Vamos lá! Muito bom esse café. A essa altura a gente já sabe que o ator Benedict Cumberbatch, o autor de nome totalmente impronunciável, Benedict Cumberbatch, vai ser aí o nosso Mago Supremo, o Doutor Estranho. E depois da saída desse trailer a gente sabe que, como nos quadrinhos, esse filme, o Doutor Estranho, vai redefinir toda a ideia da Marvel e toda a ideia do universo da Marvel. A gente sabe aí que ele se torna um Mago Supremo aí, e os quadrinhos dele tem a ver com deuses antigos, magias supremas, monstros do estilo do HP Lovecraft, esse tipo de coisa. Vampiros, monstros do oceano, cultos satanistas, dentre outras coisas que englobam aí esse universo mágico e estranho do Doutor Estranho. Mas eu vou falar com vocês agora daqui pra frente o que isso modifica tanto nos quadrinhos da Marvel. Eu vou falar com vocês agora o que isso modificou nos quadrinhos da Marvel e o que pode modificar nos filmes da Marvel de acordo com os quadrinhos do próprio Doutor Estranho. Fica aí. Doutor Estranho é um personagem difícil de acertar. Além de ter várias definições de como a história dele deveria funcionar, é uma história super ampla que pode contar com basicamente tudo. Quase qualquer coisa pode se encaixar num quadrinho do Doutor Estranho. A parte mais importante para acertar um filme do Doutor Estranho é que os escritores tenham a imaginação bastante ampla para que eles possam focar em alguma coisa bem diferente para colocar aí nessa história, para dar aquele ar de magia inesperada que os quadrinhos têm. Em Contos Estranhos, do número 110 até o número 146, Stan Lee e Steve Ditko quebraram essa barreira com a Marvel e começaram a falar do nosso Doutor Estranho. De repente, os quadrinhos da Marvel não estavam mais limitados a andar por aí. Agora o Doutor Estranho literalmente podia estar em qualquer lugar, em qualquer dimensão, em qualquer local necessário para que a história se desenvolvesse. Ditko, totalmente criativo, não limitava a história do Doutor Estranho a pequenos pedaços. A imaginação da história ia até onde a imaginação do autor ia, ou seja, ficava pra sempre aí renovando e inovando nos quadrinhos. Alguns fãs realmente dizem que o melhor trabalho do Ditko foi o Homem-Aranha, participando aí de várias histórias do Cabeça de Teia. E outros dizem que o Doutor Estranho é apenas uma cópia ali mais ou menos de Mandrake, o Mágico, que também foi um quadrinho que surgiu antes aí nos anos... Também foi um quadrinho aí que surgiu antes. Porém, o que a maioria das pessoas consegue dizer é que a maior obra do Ditko foi realmente o Doutor Estranho, que além de ser visualmente maravilhoso, era um trabalho soberbo que abria aí as fronteiras dos quadrinhos. Mas quem é o Stephen Strange, esse personagem principal do Doutor Estranho que pouca gente ainda conhece bem? Bem, o Stephen Strange é um doutor arrogante que está acabado no fim da ladeira. Quando ele percebe que não tem mais escapatória, ele procura a paz interior com o Ancião. E então, com a ajuda do próprio Ancião, o vilão Barão Mordo e a adorável Cleia, ele descobre o verdadeiro poder interior dele. Segundo os fãs mais hardcore que eu procurei perguntar, muito obrigado, a parte mais interessante dos quadrinhos do Doctor Strange naquela época era que eles viviam falando de um tal grande Dormammu, que seria aí um vilão bem sinistro que o Stephen ia ter que enfrentar em determinado ponto da sua jornada. Ele não era uma espécie de vilão semanal, ele era o vilão. Se realmente o Stephen não estivesse preparado para lutar contra o Dormammu no fim dos tempos, a realidade poderia desmoronar para sempre. Antes do Monstro do Pântano ficar realmente metafísico, aquela criaçãozinha ali do Alan Moore que quase ninguém conhece, sabe? Aquela grande criação daquele grande cara. Bem, Doutor Estranho já estreava na Marvel sendo realmente metafísico. Steve Englehart e Frank Brunner criaram aí um Doutor Estranho já bem sinistro que desafiava as leis de tudo aí. O Englehart admitiu que quando ele foi estrear na Marvel o Doutor Estranho, era basicamente um super-herói que atirava raios e fazia essas coisas que seria bem básico na verdade. Mas ele disse que quando saiu do papel dos primeiros rascunhos ele percebeu que ele precisava aprender realmente algo sobre mágica, que seria um personagem mágico, algo superior a apenas um cara que tem um poder que ninguém sabe explicar direito, que atira raios em pessoas. Ele queria profundidade. E acho que ele conseguiu. Edição número 10 da introdução da Marvel ao Doutor Estranho, sua saga solo. Teve uma grande luta aí entre o Doctor Strange e Shuma-Gorath,
que ficou aí conhecida como uma das histórias mais mind-blowing até então. E claro, no quadrinho número 13 da apresentação, o Barão Mordo realmente destrói toda a realidade só para poder reconstruí-la pelas mãos da eternidade. Bem, isso é realmente muito louco pensando nos parâmetros da época. Não muito depois, no quadrinho 14, eles realmente foram ao ápice com o Doutor Estranho quando fizeram ele testemunhar o início de tudo, o início de todo o universo. Para você ter uma ideia de como o Doutor Estranho é realmente um quadrinho profundo que deve ser transmitido para as telas de forma mais única e específica possível. Entendeu, Marvel? Tem que ser diferente. Até mesmo Stan Lee pediu que imprimissem 2 vezes essa revista exclusivamente para ele, para que ele guardasse para sempre. Mas é claro, existem também outras coisas super legais que foram introduzidas em Doutor Estranho com o tempo. Em Doutor Estranho do 1 ao 18, toda a população do quadrinho foi presa no olho de Agamotto, quando o Adaga de Prata enfiou a adaga mesmo no Doutor Estranho. Roger Stern, o autor, deu sequência aí aos quadrinhos do Doutor Estranho. Um fato interessante é que esse autor ele deveria começar o Doutor Estranho bem do inicinho, nunca deveria ter passado pelas mãos desses outros autores. Se vocês querem saber, o primeiro desenhista cotado para fazer o Doutor Estranho acontecer foi o Frank Miller. Acreditem ou não. Por razões perdidas na história, Frank Miller nunca prosseguiu seu trabalho como Doutor Estranho, o que realmente os fãs devem estar se indagando até hoje. No lugar do Frank Miller, o grande Marshall Rogers entrou no projeto e aí arrebentou também aí com seu traço inovador e diferente. Nessa época, Doutor Estranho foi uma das histórias mais repletas de ação do mundo, com vários desenhistas consagrados que fizeram do quadrinho único e bem especial naquela época. Uma das histórias mais faladas dessa época foi a história maravilhosa em que Doutor Estranho, junto com os Vingadores, Frank Drake, Blade e o Hannibal estavam lutando contra o Conde Drácula. Parece loucura, não parece? Mas ao mesmo tempo é interessante. E é claro que o Conde Drácula não estava sozinho e tinha uma legião de chupadores de sangue logo atrás dele. Então eu ainda não li esse quadrinho, mas eu definitivamente vou procurar agora para saber como isso termina. Se chama A Tumba de Drácula. Espero que todo mundo esteja pesquisando no Google agora. Então, Stern, junto com Mignola, que é o criador de Hellboy, acabaram aí se juntando para criar o quadrinho Triunfo e Tormenta, onde o Doutor Estranho e o Doutor Doom se unem aí numa esquisita conexão. A história fala sobre o quanto incrível é a relação do Doutor Estranho com o Doutor Doom, que é aí o vilão de Quarteto Fantástico, e é quando o Doutor Doom precisa resgatar a sua mãe de um vilão lá na Latvéria, que é a sua terra natal. Dizem que é uma das histórias em que o Doutor Estranho mais se conteve para não causar uma destruição enorme de todos os tempos nos quadrinhos. Dizem que é uma viagem louca pela área mais negativa da magia. Depois de tentarem modernizar bastante o Doutor Estranho, até deram pra ele um tapa-olho. Foi em 88 que o Doutor Estranho, com o quadrinho Mago Supremo, voltou às suas origens, se tornando aí aquele Doutor Estranho que o pessoal estava acostumado a ver antes, bem no inicinho. Brian K. Vaughan e Marcus Martin foram quem realmente criaram ali aquele Doutor Estranho bom. O cara que não tem aquela dúbia ideia sobre o que é bom e o que é ruim, sobre a realidade em geral. Ele não era mais cinza, ele era uma força do bem apenas depois de 2006 com o quadrinho Oath, que é aí a tradução para juramento. Nesse quadrinho, o Doutor Estranho acabou entrando para os Novos Vingadores, realmente colocando ele no caminho de apenas ser bom daí pra frente. Bem galera, isso é o que eu reuni sobre o Doutor Estranho no vídeo de hoje. É claro que tem muito mais pra saber, mas espero ter conseguido, bem, saciar um pouco da sua curiosidade sobre esse personagem tão místico e diferente. Com certeza não tenho todas as informações nesse vídeo, mas daí pra frente até o filme chegar, eu acredito que eu vá colocando coisas e curiosidades sobre o Doutor Estranho mais a fundo. Bem, eu sou o Totti, esse foi o Totti Vos Fala. Eu espero ter ajudado vocês, nerds, a saber mais sobre o Doutor Estranho. E eu, inclusive, adorei fazer essa pesquisa. Até mais, foi um prazer e até o programa de domingo. Até mais. Ah, ficou frio.